2. Fala, meus lindos, maravilhosos, cremosos, cheirosos, saborosos. Partiu filosofar com o professor Rodrigo Pensador? Vamos lá? Hoje nós vamos começar a falar sobre linhas de pensamento, métodos para conhecer a verdade. A filosofia, assim como o mecânico, utiliza ferramentas. Você sabe quais são as ferramentas da filosofia? Claro, são os métodos. E os métodos que nós vamos utilizar, o primeiro deles, iremos estudar a dialética. Quer saber um pouquinho mais sobre a dialética? Curta nosso vídeo, compartilhe nosso canal, deixe seu comentário, dúvidas e sugestões, e depois da vinheta, cola com a gente que eu te explico. Roda! Fala, meu lindo, fala, minha linda, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal X, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. No vídeo de hoje, vamos começar falando sobre métodos, caminhos para se chegar à verdade. E um dos primeiros métodos da filosofia, criado por Heráclito no século V a.C., é o método dialético. Dialético significa a tensão de duas ideias que se opõem. Então, pressupõe a tese e a antitese. O que seria isso? Seria a relação entre os contrários, seria a relação entre os opostos. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. A moeda é um objeto, mas a moeda existe porque ela é feita de opostos, ela é feita de cara e de coroa. Então essa oposição é a característica da dialética. Ela carrega dentro de si o seu oposto. O que move então o método dialético é a contradição, é a oposição. Como eu estava falando para vocês, o primeiro filósofo que desenvolveu a dialética é Heráclito. Então, Heráclito dizia que a realidade se dá justamente pela oposição entre os contrários. Ou seja, vou dar um exemplo bem simples, O dia se faz com a noite. Quanto mais amanhece, mais também se aproxima do anoitecer. Quanto mais se aproxima da noite, mais também se aproxima do dia. A morte e a vida, por exemplo. Para eu viver, eu tenho que morrer. Mas só morre também quem vive. Então essa é uma característica do pensamento dialético com Heráclito, que ele vai dizer que a realidade está na mudança, mas a mudança está justamente na contradição, no devir, nessa transformação incessante. Uma das frases mais importantes de Heráclito, ele dizia que nenhum homem é capaz de se banhar duas vezes no mesmo rio, porque a água não é a mesma e o rio também não é. Então, isso mostra que tudo flui, o que é hoje deixa de ser amanhã. O que deixa de ser amanhã passa a ser novamente, assim sucessivamente. Essa é uma característica da dialética que leva em conta então a contradição. Tem uma outra característica da dialética que agora tem a ver com o discurso, com a oposição entre o discurso, mas também mantendo o contraditório. Com Platão, foi também muito influenciado por Heráclito. Platão, um filósofo aí do século IV a.C., ele criou o seu método a partir de diálogos. Se vocês perceberem, as obras de Platão são criadas a partir de diálogos. Eles vão chegar a identificar a verdade, os personagens que estão nas obras de Platão, por meio do diálogo. Um vai tentar o quê? Mostrar incoerência no discurso do outro interlocutor. Então, e assim, por meio da razão, identificar a contradição. Só que tem uma característica dialética no pensamento de Platão. Primeiro, porque lembra diálogo. Só que esse diálogo ele é marcado pela oposição. Então, um personagem, uma pessoa tem a tese, tem uma ideia, a outra pessoa que está conversando tem uma outra ideia, e esse conflito entre opostos vai gerar uma síntese, que é uma nova concepção, uma nova verdade. Então, para Platão, a verdade ela está justamente na dialética, ou seja, na contradição entre duas teorias opostas, digamos assim.
né? E por meio da razão a gente supera as ilusões. Porque para o Platão, as pessoas, cada um de nós temos uma opinião porque somos influenciados pelos sentidos. E os sentidos nos iludem, nos enganam. E a gente consegue superar as ilusões dos sentidos justamente pela razão, né? Por meio do discurso eu consigo superar as opiniões opostas, né? Porque para o Platão, opinião significa ilusão. Então, a partir de uma tese, eu tenho uma oposto de uma tese, antitese, e por meio desses conflitos eu gero a superação desses estágios anteriores, que aí eu chego numa síntese, beleza? Então, as duas grandes ideias sobre dialética estão no pensamento de Heráclito e Platão. Temos também no pensamento de Hegel, né? Que ele vai mostrar que a humanidade, a história, se transforma do ponto de vista dialético, há uma contradição, né? Se a gente entender, por exemplo, os modos de produção ao longo da história, a gente vai entender que um modo de produção é o oposto do outro, né? O modo de produção feudal é a antítese, é o oposto do pensamento, do modo de produção escravista, né? Na relação escravista entre senhor e escravo, não havia liberdade. O servo já não é um escravo, ele é o oposto. Então, isso é o que? Uma antítese. E no próximo estágio, que é o estágio modo de produção, então, é capitalista, o operário, ele acaba tendo a sua força de trabalho livre, comparado com o servo e com o escravo. Então, é uma síntese entre esses dois estágios. Hegel vai mostrar a história a partir do desenvolvimento dialético. Então, quanto mais desenvolve uma linha de pensamento numa sociedade, isso contribui para que se gere o oposto. E esse oposto vai gerar conflito com o estágio anterior, gerando assim uma síntese. É o que dá para entender hoje, mais ou menos no Brasil, com a ascensão da extrema-direita, né? Que é como se fosse uma antítese, uma ideia oposta ao pensamento, entre aspas, de esquerda, que perdurou durante o governo do PT. E essas tensões, o Brasil está polarizado, porque existe uma tese e uma antitese, e isso vai gerar um meio termo entre os dois. Acreditam-se assim aqueles que defendem o pensamento dialético. Meus lindos, minhas lindas, deu para entender? Esse é um pequeno apanhado sobre o método dialético de Heráclito, Platão e Hegel. Deixe seu comentário abaixo. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Te vejo no próximo vídeo. Iremos falar sobre o materialismo, esse método. O que significa? Não perca o próximo vídeo. Curta os nossos vídeos. Compartilhe as nossas ideias. Inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço.